Bem, vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com Alexis, que é economista. Ele fala conosco por Skype. Alexis, boa noite. Boa noite. Como vai, Alexis? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Esse fato que aconteceu agora em Paris e que aconteceu em tantos outros lugares do mundo, né? Aconteceu Sim. na Inglaterra. O que você acha? Você acha que quais são os limites da liberdade de expressão e da censura? Eu acho que temos que entender que a liberdade de expressão é necessária. Às vezes pode nos incomodar, mas é muito importante que entendamos o seguinte: mesmo ela nos incomodando, mesmo não aceitando essa versão de atos, não podemos proibi-la, porque a partir desse momento estamos criando a intolerância, e que pode ser deles, mas não nossa, apenas podemos repudiar. E você acha que nessa questão aí da religião, quando a pessoa parte para o extremismo, né? Não podemos começar a acreditar que podemos justificar a violência porque de alguma maneira fomos ofendidos, não é? As ideias não podem ser impostas, como já disse, nem pela força nem pela violência. Nós temos o livre-arbítrio de justamente repudiá-las e, através da lei, se for necessário, tomar providências. Essa é a nossa sociedade e é assim que temos que agir. Ok. No caso da revista, você acha que eles também desrespeitaram, foram muito além do que deveriam ao publicar, ao fazer aquela charge do profeta Maomé? Eu acredito que sim, de uma certa maneira podem ter extrapolado, né? Porque realmente muitos sentimentos vão acabar sendo ofendidos. Se fossem em outras religiões também, que alguém colocasse Cristo numa situação um pouco mais humilhante e que muitas pessoas se sentiriam ofendidas, né? Há o repúdio, e o repúdio ele é bem visto. Eu acho que a troca de ideias, os argumentos, o diálogo é o que tem que prevalecer. Evidentemente, até quando aparece, muitas vezes se critica o que aparece num canal de televisão, mas você tem o direito de trocar esse canal de televisão e questionar aquilo que está sendo colocado, mas jamais achar que você pode proibir, né, de maneira enfática, através da força, através da própria censura. Eu acho que não cabe censurar, apenas cabe discernir. Eu não gosto disso, eu não vou aceitá-lo, eu não vou apoiá-lo. Isso que é importante. É importante que nossa sociedade progrida, né? Muitas vezes não é nem uma questão religiosa, às vezes até dos próprios valores. Muita gente diz, preservar os valores da família. Que valores são esses? Quem tem o direito de preservar o quê? Eu acho que tem que ter um diálogo e as pessoas têm que aprender a viver e deixar viver, conviver. Isso sempre que não afete a liberdade de outras pessoas. Quando você interfere com essa liberdade, sim, há esse limite. Mas enquanto esse limite não for ultrapassado, o livre-arbítrio ele tem que ser preservado. Eu não sei se me fiz entender bem. Sim, muito claro, Alexis. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. O que você acha? Claro, esse problema não é um problema francês, esse é um problema do mundo hoje em dia, né? Como o Domingos falou, já em vários países aconteceu esse tipo de ataque. Em 2005, se eu não me engano, foi na Dinamarca, com a primeira charge feita por um cartunista com respeito ao profeta Maomé, e com grande repercussão também. Agora, como você acha que os governos, por exemplo agora a França, deveria reagir a esse ataque? Qual uma medida? Você tem alguma sugestão, uma forma de lidar com isso? Eu acredito que o principal é começar com a transparência. É muito fácil acusar de onde vêm esses ataques, né? Eu acho que primeiro tem que ser identificados os culpados, sempre procurar e sempre não simplesmente jogar na mídia o que pode ter acontecido. Se diz que foi disso, que foi daquilo, que foi tal grupo. Eu acho que isso tem que ser muito bem investigado, e justamente para não criar um ódio e uma contra-violência muito maior. Você dizer que foi um determinado grupo e que foi desse jeito, sem antes pelo menos ter falado com essas pessoas, ter identificado, ter interrogado, é muito perigoso.
você começa a criar uma insuflação de ódio que acaba avançando muito mais, que não resolve. Agora, eu acho que também é importante os próprios governos terem a mesma transparência. Muitas vezes se cria o mesmo terrorismo, que nós chamamos de terrorismo de Estado, sem que ninguém possa fazer nada e sem que ninguém possa ser levado à justiça. Não é? Muitas vezes vemos explosões em determinados lugares com gente e se diz que isso é efeito colateral. Não podemos começar a mudar valores, né, para justificar interesses. É complicado falar rapidamente sobre isso, mas o ponto seria é um assunto complexo, realmente, em que tem até ramificações, sem dúvida, econômicas. Você, sendo economista, sabe muito bem disso. Muito obrigado pela sua participação, Alexis. Curiosidade, você é de onde é esse sotaque? Bem, na verdade eu nasci no Peru, moro há mais de 30 anos aqui no Brasil, né? Mas o sotaque sempre ficou. Eu acho. Não perdeu o sotaque. É uma marca registrada. Tá bom, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Uma ótima noite. Diga-se de